Quero trazer uma palavra a respeito de uma mulher samaritana. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava fazendo as suas caminhadas pelo Evangelho do Pai, pregando, anunciando as boas novas do Evangelho Santo do nosso Deus. E aqui a palavra diz em João 4: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Louvado seja Deus. Aí a palavra que nos diz no versículo 2, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, embora ele foi batizado no Rio Jordão, pelo mesmo batismo nas águas, a qual o João Batista fazia para todos aqueles que se arrependessem, vinha até João Batista ao Rio Jordão e ali eram todos batizados. O Senhor Jesus não batizou ninguém com água, mas a palavra que diz no versículo 2 que ele mesmo, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então, os discípulos de Jesus continuaram fazendo o mesmo batismo que João Batista fazia. Louvado seja Deus. É o batismo que hoje os evangélicos faz. Louvado seja Deus. Não mudou nada, porque o Senhor Jesus ele não aboliu o batismo para o arrependimento. Louvado seja o grande Deus de Israel. Glória a Deus. E a palavra nos diz aqui no versículo 3: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Louvado seja Deus. Ele foi a uma cidadezinha chamada Galiléia. E o versículo 4, a palavra do Senhor Jesus nos diz dessa forma: e era-lhe necessário passar por Samaria. Glória a Deus. Samaria era uma cidade que estava situada ali, naquele mesmo lugar ao qual o Senhor Jesus tinha que passar para chegar na Judéia. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 5: e foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicã, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Jacó, ainda estando em vida no Egito, ele prometeu dar essa herdade para o seu filho José, aquele que foi vendido como escravo para o Egito. Louvado seja Deus. E o versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: e estava ali a fonte de Jericó, não, a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. O Senhor Jesus Cristo, como homem, ele tinha as mesmas necessidades que nós, seres humanos, temos. Ele se cansava, ele se alimentava, ele bebia água, ele fazia tudo aquilo que nós precisamos fazer. Ele fazia, porque ele estava aqui como homem, mas tudo dentro das ordenanças do Pai, das ordenanças de Deus. Louvado seja Deus. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber.
Jesus pediu água àquela mulher. Louvado seja Deus. Dai-me de beber, o Senhor Jesus falou. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Louvado seja Deus. E ali o Senhor Jesus aguardava o retorno dos seus discípulos. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me impede de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A palavra nos diz aqui que havia uma rivalidade dos judeus com o povo de Samaria, com os samaritanos. Não é isso que Deus quer entre nós, porque Deus não faz exceção de pessoas. Mas o ser humano tem essas rivalidades e até mesmo isso é o natural do ser humano. Louvado seja Deus. E o versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água vivas. Louvado seja Deus. Ninguém entendia que aquele que falava com aquela mulher era o Messias, era o Senhor Jesus, era o Salvador. E o versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tendes com que tirar, e o poço é fundo, e onde, pois, tem água viva? É verdade. Todos os poços que é cavado é fundo. Existe poço até com 80, 100 metros que nós conhecemos. E eu creio que aquele poço que Jacó havia cavado não era diferente. E o Senhor Jesus não estava ali com corda para tirar a água. Mas ele falou não dessa água natural que nós bebemos, mas sim do Espírito Santo. Vamos ler aqui para frente que nós vamos compreender. Já estou quase parando essa mensagem, porque a mensagem é muito grande e nós não podemos fazer vídeo muito grande. Louvado seja Deus. E a mulher fez uma outra pergunta a Jesus. Ela diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e o seu filhos e o seu gado? Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, no versículo 13, tem a resposta que ele deu para aquela mulher. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Então, esse terceiro personagem das Escrituras Sagradas, que é o Espírito Santo, ele nos dá o direito, se a gente permanecer firme na nossa fé, na pessoa do Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, até ao fim da nossa vida aqui na terra, ele nos dá esse direito, o qual a palavra diz, repetindo o versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Então eu vou parar por aqui, porque essa palavra ela é alimento para a nossa vida espiritual. Nós precisamos comer o alimento sólido para a nossa matéria,
Nós precisamos beber água para alimentar, para hidratar a nossa matéria, porque é necessário que o nosso corpo receba o alimento e receba a água que nós bebemos, mas essa água que o Senhor Jesus se referia é o Espírito Santo, e só recebe dessa água quando nós nascemos, conforme ele falou para Nicodemo, logo no início do Evangelho de João, que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. E aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então que Deus abençoe. Que essa palavra venha alimentar as nossas vidas espirituais e venha nos dar vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que vão ouvir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus.